Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus 22, versículo 15. Já marcou aí, né, Patrícia? Você está esperta, né? Depois você já deixa aberto também Isaías 45. Tá? Então, do Evangelho de domingo, eu queria colocar duas frases, dois versículos, para que a gente pudesse meditá-los, né? Vamos relembrar o Evangelho, lembrando que Jesus aqui estava, né, caminhando, né, para Jerusalém, estava na última tentativa aqui de convencer as autoridades, né, os sacerdotes da divindade, né, de quem ele era. Então ele foi contando um tanto de parábola, lembra? Da vinha, do banquete. E aí os fariseus, aqui vocês vão ver que os fariseus estavam tramando um jeito de pegá-lo por alguma palavra. Então enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos. Os fariseus e os herodianos eram inimigos. Mas como eles queriam pegar um inimigo em comum, eles juntaram. E fizeram a seguinte frase, falaram a seguinte frase para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe o denário. Disse ele: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouviram isso, ficaram surpresos e, deixando, foram-se embora. Palavra da salvação. A primeira frase que eu queria que vocês marcassem, para a gente pensar, é quando eles falam assim para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Esses homens, quando falam isso, eles não acreditavam nisso. É aquilo que eu falo com a boca, mas meu coração está longe. Eles não acreditavam de jeito nenhum que Jesus era exatamente isso, que você é verdadeiro e de fato ensinas o caminho de Deus. E que bom que eles falaram isso, né? Que Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele pode falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois que a gente tem o caminho, a gente tem que saber que tem uma meta. Essa meta é clara para vocês? Senão não adianta a gente ler uma palavra que foi falada há mais de 2000 anos atrás, se isso não trouxer algo no seu coração que te muda. Esse é o poder do Espírito Santo quando a gente escuta a palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente fala com o Espírito Santo que essa palavra se torne vida na minha vida. Senão o Evangelho é só um livro, como qualquer outro que eu estou lendo. E não é algo que faz a minha vida ser transformada. Compreendem? Então, quando eu pergunto isso para vocês, eu pergunto no sentido de ver se vocês entenderam o que está sendo dito. Então, Jesus é o caminho. Nós sabemos que Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. É por Ele e através dEle somente que nós vamos chegar a Deus. É através de Jesus que nós vamos transitar. É só nele que nós somos, que nos movemos. É só nele. A nossa grande meta é chegar em Deus. Para isso estamos aqui. Para isso vocês estão, hoje, terça-feira, deve ter um tanto de coisa para vocês fazerem. E vocês estão aqui? Para quê? Vocês têm uma meta. E só quando a gente sabe qual é a nossa meta, é que vale a peleja do caminho. Aí eu sei todo o sacrifício que eu posso fazer para a peleja do caminho. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então aquilo que ele disse para Josefa é algo, já falei para vocês mais de uma vez da Josefa, não é? Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Não? Quem não conhece, só levantar a mão. Não conhece? Não? Não? A Josefa era uma mística, simplesinha,
E ela era freira, Jesus escolheu ela para revelar, e ela trabalhava era no mosteiro, e no mosteiro ela fazia os trabalhos mais simples do mosteiro, lavar roupa, passar roupa, arrumar as coisas, e Jesus se revelou muito a ela, apareceu muitas vezes a ela, e justamente para poder revelar o amor dele ao mundo. Ele chamava ela de minha pequena Josefa. É linda a história dos dois. E um dia ela está fechando as janelas do 3º andar do mosteiro. E é um corredor comprido, assim, ela vê aquela luz forte, e Jesus vindo com muita pressa. Imagina se ele me encontrar em pé no final. E ele vem andando com pressa e ela para. E ele chega perto dela e fala: Josefa, de onde vens? E para ela fala: eu estava fechando a janela, Senhor. E ele falou: e para onde vais? Ela falou: eu vou acabar de fechar as janelas. Ele falou: Josefa, você não sabe nada, você não sabe responder nada, tadinho. Ela ficava tão apertada com ele que ela falava assim, o livro é uma diversão: Senhor, então o que é para me responder? Eu não sei, Senhor, o que é para me responder? Ele falou: Josefa, você tem que responder assim: eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é belíssimo. E esse corredor no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. E ele desapareceu, claro. Mas ele aparecia assim para ela, lá no quarto dela. Espetacular. Senta aí, José, deixa eu te ensinar umas coisas. Copia o que eu vou te dizer. Pode imaginar isso? Que relação de proximidade. Isso é uma coisa de louco, né? Então, isso tem que estar em nós, assim, qual que é a minha meta? De onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu volto? Para Deus. Eu vim do amor e volto para o amor. Então, Ele é o nosso caminho. E Ele é a nossa vida. E é somente com Ele, através dEle, por Ele, que nós vamos voltar para casa. Ok? Então, isso é a primeira coisa que a gente deve a eles, mesmo que eles não acreditassem naquilo que eles estavam falando. E a outra coisa é quando Jesus diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, né, é uma resposta brilhante, que só podia ser de Deus, que eles queriam pegá-lo ali para poder condená-lo, ele pede para poder olhar a moeda, e a moeda tinha a imagem de César. Então, a moeda, aonde o César colocou o rosto dele, foi no ouro. Aonde Deus colocou a imagem dele, foi em nós. Nós somos a imagem de Deus. Isso é que é escandaloso. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todos nós somos a imagem de Deus. Quando nos tornamos semelhantes a Ele? Quando? Quando a gente aprende a viver o amor, porque Deus é. Não é lindo isso? Por enquanto nós somos imagem. Então, quando Jesus fala aqui, isso aqui é duplo: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, nós temos sim que ser obedientes e estarmos aqui sobre os nossos, né, os governadores, o presidente, tudo que foi constituído. Pedro manda rezar por toda a autoridade constituída. Então nós cumprimos isso, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós somos de Deus, não somos daqui. Mas a gente cumpre as regras daqui, mas não somos daqui. Então nós temos que devolver a Deus a alma que Ele nos deu, uma alma que vai passar a ser iluminada. Porque qual é o grande desafio de Deus na nossa alma? Formar o quê? Nós somos o quê? Para Ele, um outro Cristo. Pode imaginar o que tem que ser trabalhado em nós? Então, por que eu estou conversando isso aqui com vocês? Porque às vezes na vida, no mundo que a gente está inserido, a gente é levado a perder a consciência da nossa identidade. E nós esquecemos que somos filhos do Altíssimo. Somos filhos de Deus. A gente está inserido no mundo que onde a gente vale são as tentações, é pelo seu poder financeiro,
é se você é uma pessoa famosa, é se você faz coisas brilhantes, é se você deve ter 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, sei lá, quanto que é importante isso nesse mundo. Mas o mundo te leva para poder avaliar se você não faz coisas grandiosas, se você não é uma pessoa que todo mundo, uau, então você não vale nada. Então muitas vezes a gente acha que a gente é menos que uma moeda de 1 centavo. Mas mesmo que a gente seja uma moeda de 1 centavo, em nós está impresso a imagem de Deus. Compreendem? Então nós somos profundamente valiosos aos olhos de Deus. Deus compara os filhos? Deus ama um mais do que o outro? Muito bem. Mas como é difícil para cada um de nós acreditar nesse amor. Acreditar de verdade, né? Que a gente é um filho amado. Que cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Sonho de amor. Que Deus nos sonhou com cada um, soprou em cada um. Nos convidou a uma vida que é eterna. Então, o quanto que é difícil a gente tomando consciência, eu sou filho de Deus, eu não sou fruto de um acaso, eu não estou aqui por acaso, a minha vida tem um valor, sou filho do Altíssimo, filho dele, e todo o meu trabalho é ser semelhante a Ele, porque Ele já me deu a imagem. Então, as pessoas do mundo, quando te olharem, elas têm que ver quem? Deus. Está simples, não está? Você tem que ser o rosto dele, você tem que ser a palavra dele, você tem que ser a presença dele, porque nós somos o rosto e imagem de Deus. Compreende como que a gente não leva isso a sério? A gente fala, isso não é para mim não, Jesus, pois esse povo que reza, não é para você mesmo. Deus não tirou ninguém da lista, nós somos filhos, filhos de Deus. Por isso que essa consagração é tão interessante. Porque nós nos consagramos a Jesus pelas mãos dela, para que ela nos ajude e vá formando Jesus em nós. Esse é o grande objetivo. É nos ajudar e nos colocar na vida espiritual, a nos ensinar e nos educar na disciplina, a ler a palavra, meditar igual nós estamos meditando aqui, e pedir a Ele a graça de entender aquilo que está em Isaías 45, fora de Deus não há outro Deus, um só Deus. E às vezes a gente é levado nesse mundo, achando que tem um tanto de César, pagamos tributo de um monte de coisa, e vivemos à mercê de um tanto de coisa, que não é o Deus verdadeiro. Como é que o mundo nos enrola? Como que muitas vezes nós queremos fazer tudo para ter aplauso do mundo, ter a glória do mundo e ser vã glória. Quer dizer, a glória é falsa. O mundo pode pensar o que quiser de você, ok? As pessoas te julgam, pensam, falam o que quiserem, mas somente Deus sabe quem você é. Então a gente só vale o que é aos olhos dele. Não acrescenta nada do que o outro pensa, porque Deus já sabe quem você é. E só Ele te vê. Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas como é difícil o nosso processo de conversão, porque o mundo é sedutor, é encantador, e de repente nós aprendemos a fazer o mesmo trabalho que Jesus fez, que foi um movimento de descida. Jesus desceu, Ele despojou dele. Pode imaginar, gente, Ele estava no céu, sossegado, assumir a nossa carne, aceitar ficar no ventre de Maria 9 meses, ser criança, amamentar, ele mamou no peito, aprender a andar, falar, sabia tudo, eu tenho que aprender tudo. Ele foi humano, a sofrer, por amor a nós. Então Deus fez esse processo de descida, e nós queremos fazer o processo contrário. Nós queremos ser famosos, né? Nós queremos que todo mundo nos perceba, nós queremos que todo mundo fale, uau, fulano chegou. Ó, a gente faz alguma coisa, quer que todo mundo comente que foi a gente que fez. A gente não gosta de ficar no anonimato, né? E Deus, se Ele tivesse, eu já falei isso, tivesse que colocar etiqueta em tudo que Ele fez, a gente está todo mundo com etiqueta de pendurado, feito por mim, né?
O quanto que a gente faz o movimento contrário. Então, o quanto que é difícil para nós assumir esse discipulado. Morrer para as coisas. Tudo que a gente faz, não ter essa hipocrisia que Jesus condena tanto. Ser verdadeiro, ser claro, ser transparente. Ter a mesma ação que Deus teria. Porque nós comprometemos a imagem do nosso Pai. É tão sério isso? E às vezes nós estamos andando com a nossa imagem está tão desfigurada. Pelo pecado. Tão desfigurada. Então nós estamos precisando de pensar. Quando eu trago essas questões aqui para vocês, é para que a gente possa pensar. Porque a gente não sabe o dia e a hora que chama. Então, ver a nossa alma como está. De verdade, como que eu estou conduzindo a minha vida. De verdade, como eu sou e represento a imagem do meu Pai. Como que as pessoas podem olhar para mim e ver que eu sou a imagem dele? Eu não tenho a luz, mas eu reflito a luz dele em mim. Então é por isso que a gente precisa tanto da palavra que nos alimenta, nos sustenta, da Eucaristia, que é o alimento da nossa fraqueza, né? Porque a gente não dá conta de nada, e quem carrega esse corpo? É a alma. E se a alma não for alimentada, a gente vive doente, desanimado, entristecido, deprimido, achando tudo difícil. Todos os problemas parecem imensos, que eu não vou resolver nunca. Mas a gente tem que chegar diante de Deus, trazendo para Ele a nossa miséria, a nossa incapacidade, o nosso nada, e fala, é essa miséria que vem atrás do Senhor. Que maravilha poder receber Jesus todos os dias, e saber que Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, nos põe de pé e fala, me ajuda, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer. Que a vossa graça sempre se antepõe a mim, e que nada esteja acima do Senhor na minha vida. Me ajuda a ser filho, me ajuda a vos revelar nesse mundo, me ajuda a buscar aquele que está desfigurado, caído no caminho, aquele que não acha sentido para a vida, aquele que acha que não vale nada. Quantos irmãos de rua nós estamos encontrando? Traz comentou. Vocês têm parado diante deles para conversar? Não, né? Eu talvez tenha uma queda por eles, e vivo conversando com a turma, e vocês vão ver coisas impressionantes, de conversar com eles. O padre Tiago estava me contando, que chegou perto de um que estava numa fraqueza imensa, levou um chocolate quente, comida, cobertor, e falou, padre, eu não tenho força para levantar para comer, mas o que eu preciso é de confessar. Eu tinha uma empresa, e estou falido, estou na rua. Ele ficou impressionado, ele falou que foi uma das confissões mais belas que ele ouviu. Ele falou, por que você não vai à igreja comungar? Ele falou, padre, se eu entrar desse jeito, o povo vai ter medo de mim. Então, a gente precisa, nós que já temos consciência que somos filhos e que somos irmãos, nós temos que ajudar o nosso irmão em outra situação, de revelar a ele esse amor, que ele também é como eu, amado, como eu, querido, como eu, sonhado por Deus. O fato de ele estar naquela situação, inserido nesse mundo que nós estamos, não quer dizer que ele tenha menos valia do que eu. Mas como é que eu posso provar isso para ele? Primeiro cuida dele, depois fala de Deus. Primeiro pergunta, o que você precisa? O que você quer agora? É preciso aprender a olhar o outro, não ter medo do outro. Não somos irmãos? Temos que cuidar. Então, está vendo como é que o nosso processo de conversão ele é lento? Porque primeiro tem que ter uma consciência de que eu sou filha. E que eu pago meus impostos, faço o que eu preciso fazer, tenho que ter essa obediência, mas eu tenho que ter obediência a Deus. Entender que um dia eu vou estar diante dEle e devolver a Ele a minha alma. Porque foi Ele que me deu. A vida eu não consigo devolvê-la. Eu estava falando isso com as crianças lá no consultório. Está querendo matar alguns bichinhos, falei, presta atenção. Você só pode destruir o que o seu dedinho constrói. Se você matar esse bichinho, você faz outro igualzinho? Não, então você não pode matar. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Então você tem que ter respeito a tudo que Ele fez. Então nós temos que começar a prestar atenção nisso, mostrar a beleza disso, mostrar a beleza de ser filho de Deus. Lê para esses meninos Isaías 45, ele é lindo quando ele levanta Ciro, e ele fala assim com Ciro, que deu para Ciro, é tão bonito quando ele fala com Ciro,
foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome e te dou um nome ilustre, embora não me conhecesses. Então eu fico pensando, e ele fala, eu sou Yahvé e não há nenhum outro, fora de mim não há Deus. Cuidado com outros deuses que a gente coloca dentro da nossa vida. Cuidado. Pode ser a nossa profissão, pode ser a nossa beleza, pode ser a conta bancária, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos. Cuidado. O único Deus é o Senhor. Ele é o único. Então, quando eu falo assim, as pessoas falam comigo, mas doutor, ele é a minha vida. Eu falo, não. Ele é um amor da sua vida. Mas a sua vida é um só que te deu. Nós temos que nos educar a isso. Não é fácil. Por isso que o processo de conversão é tão difícil. Porque primeiro a gente tem que tomar consciência. E depois temos que decidir. Não por nós, mas pela graça de Deus. Tudo nós só vamos fazer pela graça. Guardem isso. Nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Nem de pensar nisso. Somos? Não. Nós dependemos de Deus todos os dias. Para acordar. Levantar de manhã e falar... Não tem tudo em mim, nada está doendo. Estou de pé. Todo mundo que eu amo está com saúde. Então, a seu dispor, para vos amar e vos servir. A seu dispor. O Senhor é o meu Pai, meu Deus, se Ele me permitir concluir o dia, estou aqui para vos servir. Que as pessoas hoje vejam em mim o seu rosto. Que elas possam entender, por causa da minha atitude, que há um Deus. Há um Pai que cuida de mim. Porque se eu que não te conheço fiz isso, imagina Ele que me conhece. É isso. E levar para o outro a alegria da pertença, gente. Nós que somos cristãos não podemos ser aquele povo triste, derrotado, ao contrário. A nossa marca é alegria, de pertencer. Falo, eu sou filho de Deus. E eu tenho que ter cuidado da minha alma, porque é ela que eu vou devolver. No momento da nossa morte, é ela que nós vamos devolver. Nós vamos chegar diante dele. Naquele momento da morte, nosso julgamento é pessoal. É aquele momento, é onde eu apresento para ele a nossa alma. Então eu preciso cuidar, revelar esse Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Então para César eu dou o dinheiro, mas para Deus eu dou a minha vida. Eu não dou a minha vida para esse mundo. A minha vida é dele. A ele pertence. Então por isso eu me gasto, por isso eu vou ser consumido, por isso eu envelheço para ele. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Compreendem? Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser humilde, mas também corajoso. Ela, quando eu disse sim, ela tinha noção. Ela era uma menina, ela tinha noção da dimensão do projeto que Deus tinha para a vida dela, assim como nenhum de nós tem noção do projeto que Deus tem para você. É porque a gente quer prender Deus no nosso ateliê. Deixa Deus ser Deus. Não limita Deus, não. Tenha coragem, ousadia de se colocar diante dele e falar, eis-me aqui, só me criou para fazer o que o Senhor quiser. Já teve coragem de fazer isso? É um escândalo, né? Tem gente que até morde o dedo e fala, o que ele vai fazer? Loucura. Mas ele vai fazer coisas extraordinárias. Porque o poder dele é uma coisa encantadora. Não ponha limite para Deus, que para Deus não tem limite. Qual a única coisa? Deus colocou limite à soberania dele. Qual é? A onipotência dele. Imagina, diante da onipotência de Deus, ele colocou um limite. Qual é? Isso é a sua liberdade. Não é uma coisa encantadora? Porque se você não quiser, ele não fará nada. Mas se você tiver a ousadia de falar com ele, eu estou tomando consciência que eu sou seu filho, sua filha, e eu falo com ele todo dia, meu tempo está ficando curto. Aproveita enquanto eu ando, falo, e faça o que eu vim fazer. Que cumpra em mim a sua vontade. Em todas as vírgulas que o senhor quiser, em todos os pontos, exclamação, travessão, fala com ele o que o senhor quiser, pode fazer. Tem que ter coragem de dizer isso. E deixa Deus ser Deus. Não ponha limite. Porque é tão interessante que nós somos chamados a ser santos, não é? E a cada um de nós que somos santos dele, ele não repete a história.
Para cada um ele chama de um jeito, porque ele não repete, porque ele é original, para cada um é um jeito de ser santo. Então imagina, ela tinha dimensão de quando Deus chamou ela? Não. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ser humilde, mas ao mesmo tempo corajoso. Corajoso para assumir Deus nesse mundo, não ter vergonha de assumir que cremos em Deus, que rezamos sim, e que a nossa vida é pautada por causa dEle, e por causa dEle um tanto de coisa eu não farei. Se eu penso que eu posso magoá-lo, ofendê-lo, é não, porque o pecado a gente tem que ter horror a ele, e tem que pedir a Deus essa graça, que tudo que nós vamos fazer, a ser simples, mas tudo não com a nossa força, mas pela força do Espírito, que irá nos conduzir. É por essa força que irá nos levar. Né? A gente acorda de manhã e fala que o seu Espírito me conduza aonde o Senhor quiser, e o Senhor faça através de mim, e que eu possa cantar um dia como Nossa Senhora cantou, porque Deus fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome, Ele é santo. Então que Ele nos faça de cada um de nós um outro Cristo, que de verdade Ele possa ter a liberdade de agir em nós, de nos moldar, de falar, minha filha, isso não, isso sim, isso eu te concedo a graça, e vai ali para mim. Não, Senhor, vai por mim, comigo, o Senhor está sozinho, igual falou com o Gedeão. Vai lá, Gedeão, no acampamento dos inimigos. Eu? Gedeão, mas eu estou com você, meu filho. Não, então se você tiver com medo, chama um amigo. O que Gedeão fez? Claro que chamou um amigo, mas ele estava junto. Nós somos assim, ele sabe, ele conhece a nossa miséria. Deixa Deus fazer, deixa Deus revelar ao mundo, tirar a sua máscara e revelar a sua verdadeira identidade de filho do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.